Boa noite a todos. Nessa noite, a reflexão que nós trouxemos é do livro Caminho, Verdade e Vida. Esse livrinho que é livrinho de cabeceira, né? Daquela seleção Pão Nosso, Vida de Luz. São livrinhos que a gente tem e são lições curtinhas, mas o Emmanuel traz para nós grandes ensinamentos. E o Emmanuel trouxe para nós esta lição, que tem como título Contentar-se. Ele sempre estuda versículo do Evangelho, muitas das cartas de Paulo, e nesta noite ele traz para nós o capítulo 4, versículo 11 da carta de Paulo aos Filipenses. E a gente teve cuidado de ler o capítulo inteiro, como a gente sempre faz. E neste capítulo, Paulo, ele agradece à comunidade de Filipos por terem lembrado dele, Paulo, que ele fundou aquela igreja e muitas outras igrejas, como nós sabemos. Então ele faz um agradecimento muito emocionado a esta igreja, por eles terem lembrado dele e por terem enviado a ele haveres. Porque Paulo de Tarso, nós sabemos, ele era tecelão. Antes de ser chamado por Cristo, estrada de Damasco, ele foi um homem que, abastado, um homem famoso, um homem que tinha poder, perseguia os cristãos. E ao ser chamado por Jesus à estrada de Damasco, ele se transforma neste luzeiro bendito e deixa para nós este manancial de ensinamentos abençoados. E Paulo, quando faz essa sua grande conversão, ele depende nas suas viagens da bondade, da caridade dos irmãos que o acolhiam nas suas casas. E ele não ficava só recebendo. Ele tinha uma profissão, ele era tecelão e ele vivia dos seus recursos. Tinha a ajuda dos irmãos, mas ele vivia dos seus próprios recursos. Então, nesta carta aos Filipenses, lá no versículo 11, Paulo diz assim: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. E aí o Emmanuel traz para nós, à luz da doutrina espírita, a sua fala, traz para nós o seu conhecimento para o nosso dia a dia. Então, nós não podemos esquecer que todos que estamos aqui, simpatizantes, estudantes da doutrina espírita, essa doutrina bendita que nos esclarece, somos todos nós espíritos encarnados, espíritos eternos, vestindo um corpo de carne. E que quando reencarnamos, nós escolhemos as provas pelas quais nós iríamos passar. Então, quando nós nos vemos abraços com tamanhas dificuldades, o que acontece conosco? É comum de nós, seres humanos,
a gente costuma se revoltar, a gente fica triste, a gente começa até mesmo, muitas das vezes, a se revoltar contra Deus. A gente assiste muitas das vezes criaturas que ficam assim, gente, não é possível. É tamanho o meu sofrimento, não é possível que Deus não está vendo o que está acontecendo comigo. Ainda mais quando nós temos reveses financeiros na nossa saúde, na nossa casa, com os nossos filhos, no nosso trabalho. Aí a gente costuma ficar desorientado, porque nós ainda não aprendemos, nós ainda não conseguimos saber e vivenciar com equilíbrio as coisas que nos são apresentadas nesta vida. E é isso que o Emmanuel vem chamar a nossa atenção nessa lição. Quando nos é apresentado as dificuldades, quando nos apresentam aquelas reveses que machucam, que nos desorientam, nós costumamos ficar aturdidos com isso. Por quê? Por conta do nosso egoísmo. Egoísmo este que é grande ainda dentro de nós. A chaga da humanidade, como dizem os Espíritos em o Evangelho segundo o Espiritismo. Por conta de tamanho egoísmo, nós ainda sofremos quando nos é apresentado aquelas situações as quais nós, antes mesmo de reencarnar, programamos que iríamos e que queríamos passar por elas, porque iriam fazer parte da nossa educação, da nossa evolução espiritual. Aí o Emmanuel começa a lição dizendo para nós o seguinte: a vertigem da posse avassala a maioria das criaturas na terra. A vertigem, a ilusão, a gente quer ter, a gente quer fazer, a gente quer ter muitas haveres, a gente quer mandar, a gente quer ter poder, a gente quer ter fama. Mas a gente se esquece da fala de Jesus no monte, no momento das bem-aventuranças. Bem-aventurados humildes, porque deles é o reino de Deus. Nós nos esquecemos também da fala de Paulo quando ele diz para nós: em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Dai graças pela chuva que cai, dai graças pelo sol, pelo vento que refresca, dai graças por estar tendo ocasião de provar a sua fé, a sua confiança em Deus. Dai graça por estar passando por momentos que nos facilitam e que nos chamam a pensar, a refletir. Em tudo dai graças. Mas não é possível que eu tenha que dar graça por tamanho desabor pelo qual eu estou passando. Está doendo. Mas quando nós conseguimos passar por essas dores, por esses tropeços, por essas dificuldades, com fé, que somos espíritos eternos e que tudo passa.
Tudo passa como a chuva que está caindo agora e vai passar daqui a pouco. Tudo na nossa vida passa. Tudo é aprendizado. Como diz para nós os Espíritos, tudo é aprendizado. Tudo que nós passamos é um grande aprendizado. Mas a gente tem essa vertigem, como diz Emmanuel, essa ilusão, a ilusão do corpo perfeito, a ilusão da beleza, a ilusão do poder, a ilusão da fama. E nós somos atacados por todos os lados por essas ilusões. A mídia, a internet, os amigos, a sociedade. Nós somos atacados de todos os lados a termos essas ilusões. E aí nós nos esquecemos. E nós somos simples e ignorantes, fomos criados pelo Pai. Para crescermos vagarosamente até chegarmos a espíritos puros. Mas para que isso aconteça, necessário se faz que nos aceitemos como somos, que trabalhemos dia após dia com essas dificuldades que nos são apresentadas, mas com serenidade. Porque contentar-se não é simplesmente cruzar os nossos braços e deixar do jeito que está, para ver o que acontece. Contentar-se quer dizer suavizar, serenar o seu coração, serenar o seu espírito, mas não deixar de lutar, mas não deixar de fazer o seu trabalho de autoaprimoramento. Por quê? Porque é com a dor, é através da dor, da dificuldade, bem suportada, com equilíbrio, com serenidade, em paz, confiante em Deus, é que nós vamos fazer a nossa caminhada até o infinito, até chegarmos a puros espíritos. Ainda vai demorar bastante, não é? Mas a gente está aí caminhando. Só de nós termos enfrentado a chuva, estarmos todos aqui, já estamos fazendo, dando um passo, não é? A gente já está fazendo algo de melhor, de bom para o nosso espírito. Estamos aqui nesse momento, recebendo da espiritualidade maior essa chuva de fluidos magnéticos que estão recompondo o nosso perispírito, o nosso corpo físico, e a gente está revigorado quando a gente deixa o nosso coração falar, quando a gente deixa o nosso coração receber do alto essas emanações. E o Emmanuel continua dizendo para nós: a vida simples, condição da felicidade relativa que o planeta pode oferecer, foi esquecida pela generalidade dos homens. Esmagadora percentagem das súplicas terrestres não consegue avançar além do âmbito acanhado da nossa casa. Como a gente pede muitas das vezes coisas que nós sabemos, nós achamos que os espíritos e que Deus é nosso funcionário. Ah, não, Senhor, passa na frente e resolve para mim. Mas e eu vou fazer o quê? O meu trabalho não é lutar. O meu trabalho não é o de vencer as minhas más inclinações. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para domar as suas más inclinações.
Então nós podemos rogar, nós podemos pedir, mas nós precisamos caminhar, fazer a nossa parte. Colocar o nosso espírito e a nossa mão no arado e arar a terra. Arar a terra dos nossos corações, do nosso espírito, que é imortal, e que vai daqui a alguns milênios, com certeza, se nós nos esforçarmos, ser um puro espírito. Porque nós criamos para nós, dizem os espíritos, necessidades que nos são sugeridas. E a vida é simples, a coisa é simples. Basta que nós vejamos a vida com os olhos do amor, da fraternidade. Então, lá, na pergunta 716 de O Livro dos Espíritos, os Espíritos dizem para nós o seguinte: Kardec pergunta aos Espíritos o seguinte: mediante a organização que nos deu, não traçou a natureza o limite das nossas necessidades? Nós temos um corpo perfeito, nós andamos, nós falamos, nós enxergamos. Então, a natureza nos deu um corpo perfeito. A natureza nos dá o ar, nos dá o alimento. Será que nós precisamos? Ele já não deu o limite, é disso que você precisa. É isso que você tem. E os Espíritos respondem, sem dúvida, mas o homem é insaciável. Por meio da organização que lhe deu, a natureza lhe traçou o limite das suas necessidades. Porém, os vícios lhe alteraram a constituição e lhe criaram necessidades que não são reais. Então, os nossos vícios, do orgulho, da vaidade, nós criamos para nós necessidades que não são reais. Daí, quando a gente ora e a nossa oração se torna uma oração puramente materializada, pensando somente no material, é onde o Emmanuel diz: ela não passa do âmbito acanhado onde nós estamos. Ela não passa do teto da nossa casa, do nosso quarto. Quando nós não deixamos o nosso coração e as nossas melhores emoções tomarem parte na nossa rogativa, ela se torna uma rogativa material. E ela não passa do teto. Não passa do teto. Mas quando nós voltamos para dentro de nós e deixamos os nossos melhores sentimentos falarem mais alto, a nossa oração encontra ressonância. Encontra ressonância junto dos corações amigos que nos protegem do lado de lá, junto dos nossos anjos da guarda, junto dos nossos espíritos protetores, junto do mentor espiritual da casa que nós frequentamos. Deixar o coração tomar parte das nossas preces, dos nossos pedidos, das nossas necessidades, e deixarem com que essas necessidades possam ser realmente necessidades que vão nutrir o nosso coração, a nossa alma, vão alimentar o nosso espírito, fortalecê-lo, para que nós possamos passar por todos esses reveses das nossas existências com coragem. Porque nós sabemos, e a doutrina também nos esclarece, que nós já vivenciamos
muitas e muitas e muitas vidas. E que nessas tantas vidas que tivemos, nós já tivemos a escassez, nós já tivemos a abundância, nós já tivemos o poder, nós já tivemos a fama. E será como é que foi que nós utilizamos tudo isso para que hoje nós nos encontremos diante desta existência com estas dificuldades que nós estamos vivenciando? Porque nós precisamos experienciar a pobreza, a riqueza, nós precisamos vivenciar num corpo feminino, num corpo masculino e daí por diante, para que nós possamos ir moldando e equilibrando os nossos dois polos. E daí a doutrina espírita também nos concita, nos convida ao estudo, ao conhecimento, porque quando nós conhecemos, quando nós entendemos, nós conseguimos ter paz, nós conseguimos compreender o porquê e o para quê de tudo que estamos passando. Então, que a gente possa desenvolver estas duas asas, o moral e o intelectual. A asa do amor que vai nos levar até aonde nós fomos destinados pela divindade a estar. E o Emmanuel, continuando a sua fala, ele diz para nós: pedem-se absurdos estranhos, raras pessoas contentam com o material recebido para a solução das suas necessidades. Raríssimas pedem apenas o pão de cada dia como símbolo das aquisições indispensáveis. São raras as pessoas que pedem apenas o pão de cada dia como alimento para o seu espírito, para o seu corpo, as necessidades reais. E aí nós nos lembramos de Lucas, no capítulo 14, capítulo 18, versículo 35 e 43, onde conta-nos o evangelista do cego de Jericó. Passava Jesus pelas cercanias de Jericó, e havia ali um cego que ficava mendigando à beira do caminho. Quando ele ouve aquele burburinho, ele pergunta aos transventes, às pessoas que estavam passando, o que era aquilo? E disseram para ele: é Jesus, Jesus de Nazaré. E aí ele se agita e começa: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus. E ele grita, e ele grita, e ele pede, porque ele era cego. E o que ele queria? Ele queria ver. E aquelas pessoas começam a repreendê-lo. E Jesus, ouvindo aquela voz, perguntou: quem me chama? Deixem que ele venha até mim. E eles trazem. E Jesus, olhando para aquela criatura, pergunta a ele: o que queres que eu te faça? E ele poderia naquele momento pedir milhares de coisas, porque ele estava diante do Espírito mais iluminado que passou neste planeta. E ele apenas pediu: Senhor, que eu veja. E Jesus diz a ele: vê, a tua fé te salvou. E aquele homem sai dando glórias, glórias e glórias, e ele acompanha Jesus, ele não vai embora. Ele acompanha Jesus, dando
glórias a Deus e dizendo do bem, daquilo, de tudo de bom que ele tinha recebido naquele momento. Então ele só queria ouvir: o que quer que eu te faça ver. Apenas ver. O homem coerente não procura saber se possui o menos para a vida eterna, porque está sempre ansioso pelo mais nas possibilidades transitórias. Porque tudo que nós temos, tudo que nós detemos, empréstimos da divindade, para que nós possamos fazer a nossa trajetória nessa encarnação. Tudo que nós detemos, a nossa casa, o nosso carro, o nosso trabalho, a fama, o dinheiro. Nós vivemos e nos esquecemos da fala de Jesus, quando ele diz: não ajunteis tesouro na terra, aonde a traça e a ferrugem comem, e os ladrões pilham e roubam. Ajunteis tesouros nos céus. E quais são os tesouros que nós ajuntamos nos céus? O tesouro do nosso amor ao próximo, o tesouro da nossa fraternidade, o tesouro do nosso acolhimento nestes momentos em que as criaturas se encontram em tamanho de esvelhinho, com as mentes atribuladas, pessoas que chegam até nós pedindo um conselho, crianças perto de nós, dentro da nossa família, necessitando do nosso carinho, do nosso aconchego. É nestes momentos, são esses tesouros, os tesouros dos conhecimentos que nós estamos adquirindo e que nós não vamos guardar para nós, nós precisamos passar para frente. Nós precisamos distribuir com os nossos semelhantes, com os nossos amigos, com os nossos irmãos de caminhada, dentro da nossa casa espírita, dentro do nosso trabalho, em sociedade, quando nós temos paciência, mantemos a calma na fila do banco, que é complicado, no trânsito, quando a gente se contém e não deixa que um acesso de fúria a gente possa cometer um ato que nós vamos ter que resgatar depois, que nós vamos nos arrepender amargamente depois. São esses tesouros, os tesouros da serenidade, da pureza de coração, da mansidão. São esses os tesouros que nós necessitamos ajuntar para levarmos, juntamente com o nosso espírito imortal, para a vida eterna. A pergunta 926 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta novamente os espíritos sobre essa nossa aflição em querer mais. Ele pergunta assim: criando novas necessidades, a civilização não constitui uma fonte de novas aflições? E os espíritos respondem: os males deste mundo estão na razão das necessidades factícias que vos criais. Há muitos desenganos se poupa nesta vida aquele que sabe restringir seus desejos e olha sem inveja para o que esteja acima de si. O que menos necessidades tem, esse é o mais rico. Aquele que não inveja, aquele que não tem inveja, aquele que não cultiva orgulho, aquele que vibra com alegria pela vitória do outro, aquele que
facilita a vida dos seus irmãos em comunidade, em casa. Aquelas criaturas que não criam problemas com os outros, por conta do outro ser mais inteligente, ou por conta do outro ter um cargo a mais que o seu. Você procura facilitar. É você não ter o vício, porque é um vício a inveja, o orgulho, a vaidade em excesso. Porque, como vai dizer o Emmanuel aqui para nós na lição, finalizando, muitas pessoas cometem, por conta do egoísmo, da necessidade que ele cria para ele, pessoas, por conta do poder, são capazes de cometer absurdos. São pessoas que têm coragem de cometer até mesmo crimes para tomar o lugar do seu irmão, porque eu quero, é meu, eu quero aquele cargo ali, eu quero aquela casa, eu quero e eu quero. Eu quero ter, eu quero tudo para mim. E eu esqueço de ser. Eu esqueço de ser um espírito que tem dentro de si a fagulha divina que é Deus. Eu esqueço que dentro de mim eu tenho a centelha divina de Deus. Eu esqueço que Jesus disse: sois luz, que brilhe a vossa luz. Eu esqueço de fazer a minha luz brilhar em forma de paz, em forma de serenidade, fraternidade e caridade. E aí as pessoas cometem absurdos que vão ter que levar, muitas das vezes, milênios, reencarnações e mais reencarnações para sanar aquele mal que ele poderia ter se fosse um pouco mais simples, ter passado e ter conseguido algo de melhor para ele, sem ter que prejudicar o seu irmão caminhando. E o Emmanuel finaliza brilhando para nós: insaciável, inquieto, sob o tormento angustioso da desmedida ambição, na correria louca para o imediatismo, esquece a oportunidade que lhe pertence, abandona o material que lhe foi concedido para a evolução própria e atira-se em aventuras de consequências imprevisíveis em face do seu futuro infinito. Então a gente se atira de corpo e alma ao ter. Nós deixamos muitas das vezes o contato de estar com nossa família, de estar com os nossos irmãos, de ter um descanso merecido, porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que ter, porque eu tenho que fazer e acontecer. E eu esqueço que eu sou um espírito eterno e que eu preciso fazer essa minha evolução. Se eu não acompanhar a evolução do planeta que está passando de provas e expiações para mundo de regeneração, eu não vou conseguir. Eu vou ter que começar tudo de novo. Finalizando, o Emmanuel diz assim: se já compreendes tuas responsabilidades com Cristo, examina a essência de teus desejos mais íntimos. Nos examinemos, paremos um pouco, façamos esse mergulho dentro de nós, analisemos quais são os meus desejos, quais são as minhas vontades, o que é que eu estou fazendo
com tudo que eu estou aprendendo, com o Evangelho de Jesus, que eu já conheço há milênios e estou reprisando novamente nessa reencarnação, ainda mais forte, porque agora eu entendo melhor. Eu estou vivenciando, lendo e aprendendo com o Consolador prometido por Jesus, que veio tirar o véu de sobre todas as coisas ocultas e mostrar para nós o simples, o óbvio. Basta que você seja simples, que você ame, e ame com o seu coração, verdadeiramente. É simples assim. Terminando, Emmanuel diz assim: lembra-te de que Paulo de Tarso, o apóstolo chamado por Jesus para a disseminação da verdade divina entre os homens, foi obrigado a aprender a contentar-se com o que possuía, penetrando o caminho de disciplinas acerbas. Paulo vivenciou, nós sabemos, Paulo vivenciou coisas dificílimas. Foi preso, foi chicoteado, e ele não perdia nessas oportunidades que ele tinha de espalhar o Evangelho de Jesus, de consolar corações, até mesmo dentro das prisões. Nós temos notícias, quem ainda não leu Paulo e Estevão, leia, porque ali a gente fica maravilhado com este irmão que nos deixou essa imensidão de ensinamentos belíssimos, porque ele foi assim um luzeiro do Cristo, dentro das prisões, amarrado, acorrentado, apanhando. Ele cantava louvores a Jesus, ele ensinava, ele evangelizava aquelas criaturas que estavam ali sofrendo com ele. Eis o trabalho do Cristo em nós. E o Emmanuel termina nos perguntando assim: estarás acaso esperando que alguém realize semelhante aprendizado por ti? Quem que vai realizar o aprendizado? O meu aprendizado, a não ser eu mesmo. Nós somos únicos. Cada um de nós tem um potencial enorme dentro de si. Basta que a gente tenha coragem de colocar em prática o Evangelho de Jesus em nós. Basta que nós tenhamos a coragem de vivenciar no nosso dia a dia o amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Porque quando nós buscamos o reino de Deus, todas as outras coisas vêm por acréscimo. Quando nós deixamos o Evangelho de Jesus, o amor do Cristo de Deus, falar mais alto dentro de nós, nas nossas ações, no nosso dia a dia, tudo nos vem por acréscimo. As coisas vão caminhando assim. Nós não vamos virar santos de hoje para amanhã. Dormi e acordei santo amanhã. Não. Mas nós temos muito material para nós pensarmos, para nós refletirmos, e nós temos a coragem de colocar tudo isso em prática. Não é tudo de uma vez só, mas, como dizem nossos irmãos do Alcoólicos Anônimos, um dia de cada vez, um passo de cada vez. Jesus é conosco. E esta, meus irmãos, foi a reflexão que nós trouxemos na noite de hoje. Que Jesus nos ampare, nos ilumine, nós tenhamos um restante de semana de muita paz, de muita coragem, de muita alegria de viver, tá? Porque é isso que a gente precisa. Sem desânimo, esteja acontecendo o que for, coragem,
Força, Jesus é conosco. Jesus é com todos vocês. A paz do Cristo nos nossos corações, hoje e sempre. Muito obrigada pela atenção. Gratidão, tá? A mensagem que a Luísa nos traz